Oi pessoal, não são os vasos que de vós estão cheios que vos fazem firme e estável. Porque se eles se quebrarem, nem por isso vos derramareis. E mesmo quando vos derramais sobre nós, não permaneceis caído no chão. Antes nos levantais, e não vos dissipais. Antes nos reunis a vós. Santo Agostinho, nas Confissões, ele está falando com Deus. E olha só o que ele está dizendo. Que ele é um vaso que é preenchido por Deus e que, caso esse vaso se quebre, Deus não é desperdiçado, Deus não se derrama, Deus não é perdido. Deus continua intacto e firme. Não é o fato de... Não é esse preenchimento que Deus faz do vaso que mantém o vaso, que mantém Deus firme e estável, né? Porque se os vasos se quebram, Deus continua estável. Deus não cai, não se perde ao chão, não se dissipa. E ele reúne o homem a ele. O Sloterdijk, ele está falando sobre o encher. O objetivo dele não é falar sobre aquele que enche, aquele que assopra, aquele que fala, nem sobre aquele que é enchido, aquele que é assoprado, aquele que ouve. Ele quer falar sobre o encher, sobre o ato, sobre o meio. Falando sobre o homem como vaso e Deus como aquele que enche o vaso, ele está falando de dois polos de uma relação de enchimento, de preenchimento. Dentre as antigas e preciosas expressões com que a metafísica, em sua época, edificava refinadas pontes entre o céu e a terra, conta-se uma que ainda serve de auxílio a muitos contemporâneos, e não apenas a artistas e seus imitadores, no apuro de revestir de um nome respeitável a fonte de suas ideias e súbitas apreensões, a inspiração. Está falando que a ideia de inspiração se mantém mesmo com o fim da metafísica, né? E ela é invocada por artistas e imitadores de artistas. Essa ideia é invocada por eles. Mesmo que a fonte, que a palavra pareça antiquada e seu uso produza antes um sorriso do que reconhecimento, ela ainda não perdeu totalmente seu lustre simbólico e se presta, em alguma medida, para indicar a origem confusamente heterogênea e estrangeira das ideias e obras que não se deixam reduzir ao mero emprego de regras, assim como a repetição mecânica dos padrões conhecidos de inspeção e descoberta. Nós não temos a metafísica, nós não acreditamos mais no absoluto, num fundamento absoluto para a realidade, para o homem, mas a ideia de inspiração nós ainda temos, né?
essa ideia que diz de uma fonte desconhecida das ideias e dos impulsos do homem. Essa ideia desconhecida, estrangeira, heterogênea, que não diz respeito às regras, às técnicas que um homem sabe, né? Lembra do diálogo Ion, do Platão, em que ele fala que o poeta é um inspirado pelas musas. Ele recebe a inspiração das musas. Ele não sabe o que ele faz. Ele faz, né? Quem sabe o que o poeta faz é o filósofo, que é o que vai investigar a metafísica. Agora, o poeta, ele é o recebedor, né, da inspiração. Quem apela para a inspiração admite que as ideias súbitas são acontecimentos não triviais, cuja ocorrência não está à mercê da força. Não é algo que acontece sempre, ele é algo que pode ser provocado. Seu meio não as domina, seu receptor não as produz. Se é o gênio que realiza a sugestão ou o acaso que faz cair os dados naquela particular disposição, se é uma ruptura na costumeira junção dos conceitos, através da qual o até então impensado chega à concepção, ou se a novidade se engendra por um erro produtivo. Quaisquer que sejam as instâncias consideradas como emissoras da ideia, o receptor sempre sabe que, para além de seus próprios esforços, recebeu, por assim dizer, visitantes de outras partes em seu pensamento. Aquele que cria, ele se esforça, ele tem uma técnica, mas ele sabe que recebeu alguma coisa que não vem dele. E pode ser entendido como uma sugestão de um gênio ou um acaso, ou um erro que se revela não inútil, né, mas produtivo. Inspiração, insuflação, sugestão, ideia caída verticalmente do alto. Insuflação é sopro de vento. Ideia caída verticalmente do alto. Abertura escancarada do novo. O conceito designava anteriormente, quando podia ser usado sem ironia, a circunstância de um poder informador de natureza mais elevada fazia de uma consciência humana sua embocadura ou caixa de ressonância. Hoje em dia não se usa a sério essa palavra, mas quando se levava a sério a palavra inspiração, um poder de natureza elevada, vinda do alto, lançava verticalmente sobre uma caixa de ressonância, um lugar onde aquilo batia e ressoava, né? Uma consciência, né? O céu, diriam os metafísicos, surge como informante da terra e lhe dá sinais. Um estranho entra pela nossa porta e se faz respeitar. E embora hoje, eu fico pensando, né? O grego antigo, ele tinha ele tinha poucos. Os deuses gregos, eles entendia-se que os deuses gregos gostavam que o homem fosse hospitaleiro,
que o homem não fosse rude com o estrangeiro. Antes o acolhesse, alimentava, era um povo navegante, um povo também guerreiro, mas quando não estava, mas a guerra se dava bem regrada, quando não se fazia guerra com o estrangeiro, e esse o recebia bem, e se era bem recebido na casa dele. O mundo era divinizado. O mundo era feito pelos deuses, governado pelos deuses. Então, se aparece um estrangeiro para você, alguém que você não conhece, ele está ali por causa do funcionamento que você sabe que ultrapassa o seu conhecimento. Ele está ali por uma razão que você não apreende. Então é bom que você trate-o bem, porque se você tratá-lo mal, você vai estar rompendo com a ordem. Então, ele está falando aqui do esse sopro que vem de cima é recebido como um estrangeiro, ao qual o homem acolhia, não rejeitava. Há um estranho que entra pela nossa porta e se faz respeitar. E embora hoje o estranho não porte mais um nome elevado e metafisicamente impositivo, não é Apolo, não é Javé, não é Gabriel, não é Krishna, não é Xangô. O fenômeno da ideia que chega de repente não desapareceu totalmente dos horizontes esclarecidos. Nós mantemos essa ideia de que a percepção de que uma ideia chega de repente e de que ela é uma grande ideia. Apesar de não darmos a ela um sentido metafísico. Não atribuímos um sentido metafísico a essa ideia. Embora ela tenha um quê de metafísico para a gente. Quem recebe essas ideias pode, mesmo em tempos pós-metafísicos ou alternativamente metafísicos, então ele está falando, porque na filosofia se entende que os tempos são pós-metafísicos, mas o que ele está dizendo aqui, alternativamente metafísicos, temos uma metafísica. Quem recebe essas ideias pode entender-se como hospedeiro e matriz de algo que lhe é alheio. Eu recebo o alheio e sou a matriz dele. Somente em relação a essas rajadas do estranho é que se pode ainda articular, em nossa época, um conceito sustentável do que se chamaria subjetividade. Ele vai entender a subjetividade não como um fechamento em si mesmo, mas como a recepção do estrangeiro e o ser matriz do estrangeiro, do que é alheio, né? Da hospedagem a ele. É verdade que os visitantes súbitos hoje ficaram anônimos, mas mesmo que, como diz o proverbial gracejo, muitas vezes cause surpresa a que tipo de pessoas as ideias chegam, dessa própria chegada súbita, ninguém que conheça o processo precisa duvidar. Onde elas se manifestam, sua presença é levada em conta, sem uma preocupação mais precisa por sua origem. O que surge à imaginação só pode provir de algum lugar lá fora, de um ar livre que não é necessariamente um além. Recebemos
uma ideia súbita, a acolhemos. Não nos perguntamos de onde ela veio. Recebemos um estrangeiro interessante. Não ficamos preocupados em saber se ele tem família, enfim. Tá, ora podemos ter essa preocupação de será que ele pode ser perigoso, mas também tem uma abertura sem receio, não tem? Você o olha, quer escutar o que ele quer dizer, o presente que ele tem para te dar pela presença dele. O que surge à imaginação só pode provir de algum lugar lá fora, de um ar livre que não é necessariamente um além. Pode estar entre nós. Deseja-se que as ideias não mais tombem dos céus embaraçosos. Elas deveriam brotar da terra de ninguém, dos pensamentos precisos e sem dono. Não precisa vir necessariamente do céu. Pode vir da terra, dos pensamentos sem dono. Elas vieram de algum lugar entre nós. Por não terem emissor, não há uma nomeação, vem de Deus. Há um oráculo de Apolo, não tem mais um emissor. Não temos mais esse ponto absoluto. Mas temos o que? A emissão. Sabemos que existe a inspiração. Sabemos que há a recepção desses hóspedes de algum lugar, vindos de algum lugar. Por não ter emissor, fica-se à vontade para utilizá-los livremente. A ideia que nos entrega algo mantém-se à soleira da porta, como um visitante discreto. Ela não se constitui em nenhuma religião, na medida em que estas sempre vêm acompanhadas do reconhecimento de um fundador. É nesse sentido que eu entendo o que o Walter Otto diz, de que, de certa forma, os deuses gregos estão presentes, né, para nós. Não como os deuses gregos, mas como o maravilhoso do que existe, a melhor versão do que existe. Seu anonimato, que muitos com razão percebem como benéfico, cria um dos pressupostos para que hoje se possa finalmente perguntar, em termos gerais, pela essência disso que chamamos a mídia. A teoria dele é uma teoria da mídia, uma teoria do meio. Pois o que é, afinal, a teoria dos meios de comunicação, praticada segundo as regras próprias da arte, se não a elaboração conceitual complementar às visitas regulares, discretas e indiscretas? Aquele nosso comentário sobre a cooperação entre as musas e o poeta, que os poetas lançam um programa narrativo para as musas e elas devolvem para ele a narrativa programada. Talvez aquilo seja um entendimento instrumental demais da relação entre o poeta e a musa. Talvez seja melhor você pensar também a relação, a recepção, a relação como recepção, como sopro, de uma forma discreta, em que não se tem muito claro de onde veio a inspiração.
mas se sabe que se recebeu uma inspiração. E o que aquele livro faz é uma teoria dos meios de comunicação. Ele estabelece regras, né, para essa comunicação. Mas a origem dele é a visita. É o fato dos homens se inspirarem por algo que veio de algum lugar para cantar o que cantam. Essa é a origem. Essa hospedagem é a origem do canto, e que vai levar a tentativa de explicar como é possível o canto da poesia épica, né? No caso do Homero e do Hesíodo. Mensagem, emissor, canais, linguagens. Estes são os conceitos fundamentais, na maioria das vezes mal compreendidos, de uma ciência geral sobre as modalidades de visitação de algo, por algo, acerca de algo. Vamos mostrar que a teoria da mídia e a teoria das esferas convergem. E esta é uma tese para cuja prova 3 livros não podem ser excessivos. Essa esfera são 3 livros do Sloterdijk. Por enquanto a minha ideia é ler só o primeiro. Nas esferas, inspirações compartilhadas tornam-se o fundamento da possibilidade de convivência de seres humanos em comunidades e nações. Os homens habitam o espaço aberto por meio de esferas que eles formam e que os formam. E cada esfera é uma inspiração compartilhada. Existem esferas entre uma criança e a mãe, entre a criança e o anjo da guarda, esferas familiares maiores. A comunidade é uma esfera também. São diferentes, são compartilhamentos de inspiração. Compartilhamentos são comunidades, né? Existência de algo comum, aquilo que é comunicado. Nelas, nas esferas, se estabelece pela primeira vez essa forte relação entre os homens e os motivos que os animam. E as animações são visitas que se prolongam e que preparam o solo da solidariedade. Como uma esfera menor ou maior troca de inspiração, ela é existência de uma visita que se demora. Algo que veio, um sopro que veio de algum lugar, né, que é trocado ali e que se demora. E tudo que os homens fazem, eles fazem animados por essa atmosfera de circulação da inspiração, de um sopro inspirador. E o que os homens fazem, como o que os homens fazem a partir de algo compartilhado, esse fazer, ele é solidário, ele é algo relacionado aos outros que compartilham com ele a esfera. Pensa numa comunidade. Ela é uma comunidade porque ela é uma esfera, é uma troca, a troca de uma mesma inspiração. E ali um ajuda o outro. Por quê? Porque porque cada um existe
porque algo foi recebido por ele, porque alguém se tornou um vaso, uma recepção, um receptor provisório de algo que é comum. Então esse vaso, essa pessoa que participa de uma comunidade, ela age de forma, ela é generosa com o que ela recebe em refletir, né, enviar de volta, sendo caixa de ressonância, e ela também é solidária. Ela quer que circule a insuflação que ela recebeu, né, para que outros também sejam animados. Essa é a preparação do solo da solidariedade. Toda ação que visa ajudar o outro, ela consciente, existe porque algo em comum é compartilhado com ela, com esse outro. Da mesma forma como uma pessoa que não é generosa, a pessoa que é mesquinha, a pessoa que acha que o outro é inimigo dela, a pessoa, o xenófobo, aquele que ela tem uma preocupação com a imunidade, uma super preocupação com a imunidade, porque a esfera é imunitária. Se nós compartilhamos uma esfera com alguém, sentimos que nós estamos imunizados do estrangeiro. Essa esfera recebe o estrangeiro, filtra, né? Ela tem uma certa imunidade. A pessoa que é muito preocupada com a imunidade, super preocupada com a imunidade, a ponto de ser preocupada em empobrecer, em adoecer, em ser roubado, em ser morto, essa pessoa tem um problema na formação de esferas. Ela não formou esse pertencimento a um clima, de intimidade, a um clima esférico. Mas essas ideias a gente vai vendo mais pra frente. Tem muitas ideias, né? Mas o que a gente está falando daqui, o que a gente falou hoje, foi a recepção do estrangeiro. Veio de lugar nenhum. Aliás, lugar nenhum não. Veio de algum lugar que não se precisa qual foi. E esse sopro se demora. E eu e aquele que soprou formamos uma esfera. Porque eu continuo recebendo o sopro, eu continuo me animando. Então a gente volta no próximo vídeo.